Fala pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou trazer aqui para vocês a Petrobras, sim, a maior empresa estatal listada na nossa bolsa de valores. Vamos dar uma olhada, né, nos números por trás dessa empresa e no final do vídeo vamos verificar o quanto que a gente teria recebido de dividendo se você tivesse investido nessa empresa, tá? Então, sem mais enrolação, vamos embora pro vídeo. Então, pessoal, vamos falar aqui então da nossa tão conhecida Petrobras, tá? Ela é uma empresa brasileira mista de capital aberto, ou seja, ela é negociada na Bolsa de Valores. E ela foi fundada lá em 1953. E o seu principal acionista é quem? O governo federal, que também gere essa empresa. Então, todos os rumos que essa empresa geralmente toma é basicamente pautada na decisão do governo. E ela é especializada, né, na exploração e produção e distribuição de petróleo e gás natural. E ela é negociada na nossa bolsa por meio do ticket Petro 3 e Petro 4, sendo que as ações preferenciais têm maior liquidez, tá bom? Ou seja, você consegue comprar e vender mais fácil do que as ações ordinárias. Então vamos lá, vamos dar uma olhada na cotação dessa empresa nos últimos dias, tá? Na verdade, aqui nos últimos 12 meses, a Petrobras teve uma alta de 28%. Tá? Isso também foi muito puxado, né? Porque depois da crise, teve uma demanda muito grande no mundo de combustível, de petróleo. Além disso, é claro, também o dólar ajudou também a elevar o preço dessa commodity, que é o petróleo, né? Basicamente o petróleo. Mas no atual mês, a gente pode perceber que teve uma queda grande aqui, ó, menos 5%. E agora vamos afastar um pouco o gráfico, vamos dar uma olhada, né, na dinâmica desde lá de 2002 até os dias atuais. A gente pode perceber que ela teve uma alta expressiva, olha só, teve um topo muito grande aqui em 2008, logo veio a crise do subprime, caiu, depois voltou a se recuperar e desde então teve uma queda até 2016, próximo ali de 2017. Isso aqui também aconteceu, não foi só pela má gestão da empresa, não. Isso porque as empresas que negociam commodities, elas têm os ciclos das commodities. Ou seja, às vezes o petróleo está sendo negociado muito caro lá fora e às vezes ele está sendo negociado muito barato. Isso acaba também atrapalhando no resultado da empresa. E como é o governo que está gerindo, né, essa empresa, então se você força, né, a baixar o preço do combustível sem a real oferta e demanda do mercado, isso acaba trazendo prejuízo para a empresa também, tá bom, pessoal? Então de lá para cá, depois ela deu uma recuperadinha, veio a crise aqui de 2020, que derrubou fortemente as ações da empresa, e agora ela está tentando recuperar os patamares anterior à crise, tá bom, pessoal? Então vamos dar uma olhada aqui nas últimas notícias. O mercado vê como um bom sinal o aumento da gasolina pela Petrobras, tá? E esse mercado aqui, pessoal, é o mercado acionário, tá? Não é o mercado da nossa economia normal, né? Porque é o que está escrito aqui embaixo, olha. Precificação dos combustíveis é assunto delicado para os acionistas, consumidores e governo federal. Para analista, gestão atual tem diferencial positivo na comunicação com caminhoneiros. Então, o que acontece? Para o acionista, né, nós que investimos na Petrobras, por exemplo, a gente quer que o preço do petróleo, né, o preço do combustível, seja negociado a padrões do preço internacional. Porque a gente está pensando na empresa, então a gente quer que a empresa dê lucro. Então, para isso, ela precisa ter o seu diferencial competitivo no preço. Porém, quem são os consumidores, né? Como nós também somos consumidores, a gente não quer que também a Petrobras saia aumentando o preço, já que a gente usa, né? A gente, como consumidor, a gente quer comprar o mais barato. Então, de um lado está o acionista querendo lucro e do outro lado está o consumidor querendo combustível mais barato. E o governo federal fica em cima desse muro, né? Porque ele tem que, ora, ele tem que fazer a empresa gerar lucro e ele também tem que deixar o quê? A população satisfeita, já que é uma empresa estatal. Ela teoricamente está ali também para apoiar, né, as ações também do Brasil. Então, o grande diferencial que diz aqui a notícia é a comunicação, né, entre os caminhoneiros, porque grande parte da crise, né, gerada também em outros momentos passados foi pelas decisões dos caminhoneiros, justamente pela alta do combustível. Tá bom, pessoal? Então aqui a gente tem um assunto muito delicado, que é o que? A alta do preço dos combustíveis. Isso aqui é, vamos dizer assim, o que mais atrapalha dentro da Petrobras, ou seja, na verdade, sabe quem atrapalha muito aqui? É o governo federal. Porque como ele detém o monopólio dessa atividade aqui no Brasil, então isso também atrapalha um pouco, né, as negociações do preço do combustível e também, né, para alavancar a empresa.
Então vamos dar uma olhada agora nos números, tá? Lucro líquido, ou seja, o que sobra para o acionista depois, né, de todas as operações da Petrobras. Antes de a gente entrar aqui no lucro líquido, vamos dar uma olhada nessa média aqui, que é o payout, ou seja, o quanto que a empresa distribui do lucro para o acionista. Então temos uma média de 50%. Logo, a gente pode perceber que a Petrobras ela é uma empresa pagadora de dividendo, tá? Porque ela distribui muito para o acionista, 50%. Agora, olhando aqui o preço líquido, quer dizer, o preço líquido, ó, o lucro líquido, a gente vê que em alguns momentos teve bem elevado, né, o lucro, só que começou aqui, olha, 2013 até 2017, prejuízo total. Então aqui foi um momento muito crítico para a Petrobras, né? Em 2018 até 2019 estava se recuperando, 2020 teve aquela paralisação total de produção a níveis mundiais de petróleo, inclusive, né, o contratos futuros de petróleo estava sendo negociados a valores negativos, ou seja, as empresas estavam pagando você para praticamente recolher o petróleo dela. Então teve essa queda muito forte. E agora 2021 está tentando se recuperar, né? Já que teve muito, vamos dizer assim, não prejuízo, né? Mas o lucro recaiu muito aqui em 2020. Então as produções estão recém ativando novamente, tá? Por isso que o preço da gasolina também está muito alto, porque a procura está muito grande. Então, a situação que nós temos do lucro líquido da empresa é essa. Agora vamos olhar o dividend yield, tá? A média está girando em torno aqui de 2,60, tá? Mas temos que considerar aqui também que teve esse período aqui de prejuízo em que a empresa não distribuiu praticamente nada. Então isso aqui acabou atrapalhando na média, tá? Mas se a gente for desconsiderar um pouco isso daqui e levar, de repente, esses valores aqui onde teve lucro, talvez estivesse girando na casa aí dos 3% mais ou menos. Olha, no atual cenário aqui, 2021, já está nos 3, tá? Tivemos aqui um boom aqui de 5,44, mas infelizmente o prejuízo por ser conta de uma empresa estatal atrapalhou muito os resultados da empresa e para quem também estava querendo dividendo, né? Lógico. Então vamos dar uma olhada aqui nas dívidas, tá? A empresa também adquiriu uma dívida muito elevada entre 2013 até 2014 aqui mais ou menos. Depois a empresa ela começou a praticamente vender vários dos seus ativos também, né? A gente viu que ela estava fazendo na verdade um desinvestimento. E essa é a tendência da Petrobras. Ela quer focar apenas em projetos que geram resultados, né? Então aqueles projetos aiada todo que existia dos governos passados, ó, ela está cortando a tesoura. Isso realmente tem dado certo, porque se a gente olha aqui de 2016 para cá, a dívida da Petrobras caiu bastante, olha, saiu de 4,83 e hoje está no cenário atual de 1,78. Então, talvez assim, olhando para uma visão mais a longo prazo, mais à frente, talvez a empresa ela consiga estar com uma gestão melhor, principalmente relacionada às suas dívidas. Agora, a margem líquida, ou seja, o quanto das operações da empresa vira lucro, então ela está gerando uma margem líquida aqui, olha, no início aqui, antes da crise grande aqui, que começou a derrubar, estava em torno aqui de 15 a 20%, tá? Então, beleza, é uma margem interessante, já que ela negocia uma commodity, tá? Mas depois, a crise de petróleo, né, governo, má administração, derrubaram a margem da empresa bastante. E depois, aqui em 2019, ela começou, né, uma recuperação, na verdade, de 2015 para cá, ela começou uma recuperação batendo aqui na casa dos 15%, tá? Mas se a gente pegar essa média aqui desse período aqui, foi mais ou menos aqui 5%, ou seja, ela está numa margem muito sensível a qualquer oscilação, ela pode dar prejuízo. E é o que a gente está vendo aqui agora próximo de 2020, olha. Quer dizer, próximo agora não, né? No ano passado de 2020. Então ela chegou quase a dar prejuízo, né? Não chegou. Então a gente tem que ver se a empresa ela vai conseguir pelo menos manter uma margem mínima para dar lucro. Senão não faz sentido investir nessa empresa, não é mesmo? Então vamos lá. ROI, que é o retorno sobre o capital investido. O quanto que retornou por os investidores, né, a partir do momento que eles investiram nessa empresa. Girou-se aqui uma média de 6,3, 6,6, né? Tá? Mas ela, olha só, em cenário de 2008, 2019, aqui, ó, nessa quedazinha aqui do preço das commodities, ela ainda vinha entregando um ROI interessante, acima de 10. Tá? Aqui ficou mais momentos, como a gente já viu, mas aqui depois ela voltou a entregar um ROI interessante. Olha só. Por que que acontece? O ROI tem que ser no mínimo aí 10%, né? Senão não faz sentido muito também investir nessa empresa. Já é uma empresa estatal, cheia de dificuldade. As dívidas estão tentando controlar, né? O governo toda hora interferindo no preço do principal produto dela. Então, pô, um ROI baixo desse jeito não vale a pena o risco-retorno dessa empresa. Preço sobre valor patrimonial, tá? Quando é um preço justo. Acima de um é caro, abaixo de um é barato.
tá? Mas, como a gente sempre fala, ela tem o quê? Uma média, tá? Uma média que o preço do papel é negociado no mercado. Hoje a sua média está abaixo do preço do valor patrimonial, tá? A média dela. Porém, hoje ela está sendo negociada a 1,17, tá? Então ela está bem acima aqui, olha, do preço da sua média do valor patrimonial, tá? Contudo, a preço justo, ela está bem próximo do preço justo também, né? Que seria 1. Então está um pouquinho acima. Então hoje a Petrobras, na sua média, ela está um pouco cara, mas a preço justo ela também está um pouquinho cara. Mas ainda assim a gente tem que precificá-la bem abaixo dessa média aqui, justamente por causa do risco do governo, das interferências do governo. Então essa média aqui talvez tivesse que puxar até um pouquinho mais para baixo, tá bom, pessoal? Então hoje a Petrobras, num cenário, ela, uma visão assim, quem entra e olha, ela tá pouquinho cara, beleza, pessoal? Vamos olhar aqui os dividendos. Então ela tem entregado aqui em 2021 0,79 centavos, tá? Ou melhor, 0,79 reais. Tá? E o que é muito próximo das médias antes da queda do prejuízo dela aqui. Isso é interessante a gente ver, porque acontece, ela a princípio está recuperando, né, a condição de distribuir mais dividendos para o futuro. Talvez isso também seja motivos devido à alta do preço do dólar, né, e essa procura muito por petróleo no mundo, o que está fazendo puxar muito o preço. Tá? Então a gente tem que verificar se a demanda atual ela vai se normalizar ou não, porque senão daqui a pouco os dividendos dela também vai passar a cair. Mas como eu falei, ela está fazendo desinvestimentos. Então talvez comece a sobrar mais recursos para a empresa. Caso ela não queira reinvestir, ela pode também distribuir aí para os acionistas. Vamos lá. Se a gente tivesse investido então 20 mil reais na Petrobras, hoje, considerando o dividend yield de 3,67%, basta a gente multiplicar esse número por este número. Então, facilmente você pode simular qualquer valor, tá? Só basta alterar esses 20 mil para qualquer valor que você queira e multiplicar pelo dividendo dos últimos 12 meses. Então, a gente teria recebido aqui um dividendo, né, anual de R$ 734 reais, tá? É um dividendo, vamos dizer assim, relativamente interessante, né? Basicamente aqui é o que os títulos públicos estavam pagando até um pouco de tempo atrás, mas o risco-retorno aqui não está muito condizente, né, pessoal? Porque é empresa estatal, vários problemas, negocia commodity, então assim, não está muito interessante. Agora a sua média, né, que é o que ela realmente pagou ao longo dos anos, foi o quê? De 518. Percebam que caiu bastante, né, em relação ao preço atual. Então a gente tem que se basear um pouco na média. Será que vale a pena investir na Petrobras? Será que ela está entregando um retorno? Não sei, ao meu ver, não está muito interessante a Petrobras nos dias atuais. De repente, tem outras empresas aqui no Brasil que também negociam petróleo que pode ser um pouco mais interessante, como a PetroRio, por exemplo. Tá bom, pessoal? Então é isso aí, pessoal. Me diz aí, vocês investem na Petrobras? Tem ações da Petrobras? Eu lembro que muita gente que investia na Bolsa de Valores antigamente sempre comprava a Petrobras, né? Porque é o papel mais negociado da nossa Bolsa, né? Praticamente. E também existem muitas, né, negociações no mercado de opções com a Petrobras. Então a questão é, será que vale ainda a pena nos dias atuais investir nessa empresa? Será que não tem, de repente, outros setores mais interessantes do que esse de gás e combustível? Ou de repente, né, pode ser que tenha uma empresa de gás e combustível mais interessante, só que não aqui no Brasil, lá no exterior, que seja muito mais competente, de repente, do que a Petrobras. Beleza, pessoal? Mas me diz aí se vocês têm ou não, se vocês também querem que a gente traga aqui uma outra empresa também, deixa aqui nos comentários que vai ser um prazer, beleza, pessoal? E não deixe de curtir esse vídeo, acabei não falando, né, pessoal, durante o vídeo, mas se gostou, deixa aquele like, curta e compartilha também, beleza, pessoal? Eu vou ficando por aqui, até uma próxima e valeu!